Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma live e hoje é dia de falar de alimentação e saúde. Então, hoje temos um tema super importante, temos uma convidada muito especial para a gente falar sobre como entrar nesse inverno sem ganhar muitos quilinhos, que não é o que a gente quer, tá? Então, eu já vi que a minha convidada já está na área. Olha, o meu treinador físico também está aqui. Então, ó, temos pessoas importantes nessa live. Deixa eu já convidar. Bom, gente, eu vou já apresentar a minha convidada para a gente poder já ir direto ao assunto enquanto as pessoas vão entrando aí na nossa live. Bom, gente, então ontem começou oficialmente o inverno e começa junto a comilança, certo? Mas a gente tá aqui para que ninguém tenha aquela escorregada típica de alimentação durante a pandemia. Então hoje eu vou bater um papo com a nutricionista querida Luciana Monteiro, que é a minha nutricionista, então muito orgulho de tê-la aqui comigo. Ela é daqui diretamente de Poços de Caldas, Minas Gerais, se formou há 16 anos na PUC Campinas, pós-graduada em nutrição funcional, nutrição esportiva e nutrição materno-infantil. Então vem pro palco, dona Luciana. Boa noite, Gilson. Boa noite, Carol. Boa noite, Bruno. Boa noite, Janaína. Boa noite a todos que estão entrando aqui com a gente. Oi, Luciana! Ah! Tudo bem? Eu tô ótima. E você? Tá legal? Tá dando pra te ver. Tô aqui com água, tá? Só pra dizer que eu sou muito saudável. Maravilhosa. Nu, seja bem-vinda a esta live. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Ai, tô muito feliz. Bom, gente, só para já deixar todo mundo avisado aqui, eu tirei os comentários e notificações para que todo mundo consiga ver o belo rosto de Luciane e não ficar, né, aquelas coisas na cara dela. Quem quiser mandar perguntas, é só escrever nos comentários que eu consigo ver daqui, aí eu passo a pergunta para a Lu. E aí no final, quando estiver chegando mais para o final, aí a gente abre aqui, aí a Lu também consegue ter esse carinho do pessoal de casa, tá bom, Lu? Bem, Ô, Lu, para a gente começar, conta pra gente por que você se interessou em ser uma nutricionista antes de mais nada? então, Lígia, na verdade, assim, eu sou uma atleta frustrada, né? Então, assim, eu queria muito trabalhar com a área de esporte, sempre gostei muito de praticar esporte, praticava muito na adolescência, e assim, minha primeira opção inicialmente era medicina, mas por ter esporte, eu acabei estava muito era os campeonatos, como participava da formação, foi voltar no esporte. Ô, Lu, seu som pra mim tá falhando. Você tá falando, aí tá cortando, tá indo e voltando. Tá me ouvindo agora? Tá Tô. melhor? Tá. Aí, por ter essa dedicação, assim, eu fiquei muitos anos dedicada só à nutrição no esporte. Aí, quando eu voltei para a pós, que eu abri um pouco mais esse leque, aí acabei entrando na nutrição funcional. Foi a hora que eu abri um pouquinho esse leque, mas foi mesmo por conta do esporte, que a nutrição. Ah, entendi. Então você queria nesse momento, você gostaria de estar indo para as Olimpíadas lá em Tóquio. Atleta fracassada. Gostava muito, gostava de praticar, mas nunca assim com aquela dedicação. Assim, tanto é que eu admiro muito o atleta, porque depois que você faz o acompanhamento de um atleta, você fica muito surpreso com muito, abrir mão de muita coisa, é muita dedicação. Então, eu acho que não conseguiria, não sei, não teria toda essa dedicação, eu acho. Então, também não sei, numa vibe de Olimpíadas ainda é pesado. E o. Adolescente treinando, e assim, não adianta começar velho, você tem que começar novo. Então, assim, É, ó, assim, moleque de 17, 18 anos, tentando ser atador. e, Lu, pra mim
Pra mim tá cortando o som. Eu tô ouvindo você falar, mas tem horas que volta e tem horas que você fala. Tipo, eu tô te vendo, mas o som tá indo e voltando. Nossa, pior que agora aqui, será que é melhor eu colocar o fone? Será que é? Não sei, porque eu tô sentindo, não sei se você tá falando, mas aí tem horas que eu ouço sua voz, tem horas que eu não ouço. Deixa eu ver se eu tirar um pouquinho aqui do meu celular, se melhora um pouco. Tá bom. Gente, isso acontece com todos os profissionais, tá? O áudio sempre é um desafio. Vamos ver, melhorou um pouco agora? Eu acho que melhorou, agora tá mais fluido. Voltar, deu ir e voltar. Então, eu vi Tá. atleta lutador, por exemplo, hoje eu tenho atletas que foram meus pacientes lá atrás, que assim, eu vi dormir em academia, sabe? Chegue no momento de glória, nossa, é muito sofrido, muito mesmo. Né, eu também acho, Bom, a gente aqui, né, leigos, a gente tem sofrimento mesmo, é para emagrecer, né, dona Luciana? E é disso que a gente vai falar. Não é para emagrecer, não, muito fácil. Muito fácil, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho um dado que, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, cerca de 20% das pessoas do Brasil com mais de 18 anos estão obesas. E eu entendo que esse dado deve ter sido ainda mais agravado durante a pandemia. Por que você acha que esse percentual é tão elevado no Brasil e de toda essa experiência aí que você tem? Vamos lá, vamos falar um pouquinho do que aconteceu assim. Primeiro, foi uma coisa que aconteceu assim, as pessoas pararam de se movimentar. E a comida voltou a ser o grande centro, né? As pessoas fazer tudo em volta da questão da alimentação. E a alimentação começou a ser o maior passatempo da grande maioria. Então, muita gente não cozinhava, aprendeu a cozinhar, passar o tempo, ter que se adaptar com uma criança em casa que sempre come toda hora, que é uma coisa super difícil também para. Então, eu tive também a obesidade infantil, que aumentou muito. Agora, o que eu vejo, assim, além da questão dos hábitos, que a gente, assim, antes da pandemia, a obesidade já vinha crescendo, já era um motivo de preocupação, porque as pessoas começaram a comer cada vez pior, né? Tá horrível a qualidade alimentar. Não são sedentários, a maioria do pessoal é sedentário, e o Covid, eu acho que mostrou isso, jogou isso na cara de muita gente. Foi uma doença deu mais os obesos, a gente sabe que o risco maior foi mesmo os obesos. E assim, vamos falar uma realidade. Nossa, 4 anos já estão comendo fast food, comendo, e assim, antigamente não era assim. Ô Lu, pra mim ainda tá cortando sua voz. Deixa eu só abrir aqui, ó. Deixa eu abrir nossos comentários, que a gente ouve o pessoal pra ver se sou eu que tô só reparando isso, ou se todo mundo tá vendo. Gente, vocês também estão ouvindo a voz da Lu meio cortada ou será que é a minha internet? Para quem tá aqui, ajuda a gente aqui com a parte técnica. Se o meu microfone do celular não pega tão bem. Deixa eu ver se eu aumentar o volume aqui. Deixa eu ver. Tá bom. Quem tá aqui, gente, vocês estão ouvindo bem a minha voz e a voz da Lu? Dá um joinha aí. Tá cortando. Acabou de mandar mensagem aqui pra mim. Tá cortando, né? Deve ser, eu não sei por que o celular tá cortando. Não sei tá se cortando. Você tem o fone aí? De repente a gente tenta com o fone. Pode ser que melhore. Então deixa eu ver. Eu tenho o fone aqui. Peraí. Tá bom. Gente, vamos adaptar aqui. A minha voz tá cortando ou vocês estão ouvindo a minha voz direta? Só para eu ter aqui um guide também aqui se... Boa, tá bom. A da Lu tá cortando, mas a gente já vai resolver aqui com fone de ouvido. Fone aqui para ver. Isso aí. Bom, gente, enquanto a Lu tenta conectar, vão mandando aqui. Todo mundo vai no nutricionista. Qual foi a última vez que você visitou um nutricionista? Põe aqui no chat para a gente já trazer um conhecimento para a dona Luciana de quem nos ouve, hein? Qual foi a última vez que você foi ao nutricionista? Cadê meus... Cadê os pacientes aqui, hein? Tá todo mundo aí vendo o meu... Vamos ver se agora dá certo. Agora acho que melhorou sim, hein? Vamos ver. E agora, tá me ouvindo melhor? Sim, tô te ouvindo melhor.
Tá? Sem Excelente. cortar, todo mundo me ouvindo melhor aí? Nossa, sem cortar, excelente, Lu. Ah, melhorou agora. Eu vou te Vamos desligar ver. e começar a live de novo. Mentira. Ai, aqui, fica aqui louquinho o celular agora. Agora você tá maravilhoso. Ah, Bom, então agora então já vamos tá lá, bom. volta aí, Já tô te retoma aí ouvindo o que você até estava você falando. melhor até aqui, ó. Pronto. Tá Agora, Samanta, maravilhosa. retomando um pouquinho do assunto. Então, assim, o que que eu vejo? Antes da pandemia se instalar, a gente via, assim, um sedentarismo que vinha se aumentando muito, né? O pessoal não interessado em fazer atividade física, cuidando muito pouco da saúde e comendo mal, né? A falta de tempo, preguiça para cozinhar, falta de planejamento, opta pelas coisas mais rápidas, mais fáceis. E a gente sabe que o que está mais rápido e mais fácil não é o saudável. Então, isso é o que vinha acontecendo, a falta de preocupação, muitas vezes, assim, com os pais, até mesmo com as crianças, na hora da alimentação, não ter a paciência de fazer, não ter a paciência de se cuidar, Uhum. tudo. E depois da pandemia, o movimento caiu muito, porque até aquele meu movimento básico de ir até o supermercado a pé ou até uma loja a pé, uma coisinha assim pequena, caiu. A atividade física foi limitada. Então, quem não fazia já É. se movimentou menos, né? Quem fazia, né, quem já praticava algum tipo de atividade foi limitado o tempo, foi limitado tudo. E essa questão mesmo, né? As coisas começaram a se voltar muito naquela coisa de eu cozinhar, de eu fazer comida, de eu comer. E assim, ficando em casa, a ansiedade aumentou demais. As pessoas É. ficam muito ansiosas em casa, né? Então a comida é um passatempo. Então ela se Uhum. tornou um passatempo. Então a pessoa vai comendo e ela vai perdendo a noção do que ela está comendo e nem não mede mais as quantidades. Então é mais Sim. difícil. A gente sabe, final de semana, se fica em casa, por exemplo, é um desespero, né? Come de uma em uma hora. Nunca Exatamente. vi. É. É, Porque mas é muito é uma noção engraçado, de né? tempo. É, não, mas é muito engraçado, né? Porque assim, vamos pensar em vontades, né, Lu? Tipo assim, você fala, nossa, que vontade de comer um chocolate, uma vontade que vem forte. Agora pegar e falar assim, durante a tarde, nossa, que vontade de comer um abacate, nossa, que vontade. Tem um pouco de cultura também de como que a gente traz gosto da infância. Tem muito isso também, né, com relação à Tem, alimentação, não tem? tem muito isso, sim. É, na verdade, o nosso paladar é formado na infância, né? Então a gente tem muito aquela memória infantil da comidinha, do docinho das nossas avós, daquilo que eu comia quando era criança. Então, assim, se eu tenho uma pessoa que já tem essa formação de paladar, ela está buscando isso o tempo todo, né? Uhum. Então é É, bem complicado por conta disso. Agora, o não, com paladar é uma certeza. coisa que é totalmente possível de se corrigir, viu, Lídia? Então a gente tem aí, depois de um certo tempo que você faz dieta e tal, é até engraçado, mas a gente para de sentir falta de alguns alimentos. Uhum. Então, assim, fica melhor nesse sentido. Então, a gente começa a ter alguns benefícios, assim, não tem só malefícios com a dieta, não, tem muitos benefícios. A gente Não, vai com sentindo certeza. menos falta, a gente vai ficando seletivo, o comportamento alimentar diante de alguns alimentos muda completamente. Então, muita coisa se altera nesse sentido. É, não, com certeza. E aí também, né, eu acho que tem muito esse negócio de quando a gente vê as pessoas querendo cortar muita coisa, que eu acho que isso é uma coisa que. E, gente, assim, para trazer um ponto importante, eu tô com a Lu aqui e a Lu, ela me acompanha, tá? Ela é minha nutricionista, então eu também tô falando aqui com propriedade. Agora a gente tá em outro momento, que eu levo bronca de Luciana também. Mas. Uma coisa que eu acho que é importante também de quebrar um pouco desse tabu, e aí queria que você falasse um pouco sobre isso, é assim, que dieta às vezes é muito relacionada a sacrifício. E aí eu vejo muita gente fazendo, às vezes, dieta milagrosa, né? Então, assim, vou ficar uma semana sem comer carbo, ou então vou ficar um mês sem beber nada, colocar uma gota de álcool na boca. E aí tem o famoso efeito sanfona, porque essa restrição tão forte, você não dá conta depois, e parece que quando volta, volta com muito mais vontade, né? Então, assim, como é que você Sim. enxerga essas dietas milagrosas que tem por aí? Vamos lá, que primeiro não tem nada milagroso, né? Que ninguém ganha peso de uma semana para outra, de repente eu ganhei 10 quilos, que isso não existe. É que as pessoas esquecem o período que elas estão fazendo de ganho e só lembram do período de sacrifício, né? Então aí É. fica realmente muito complicado.
Então, assim, primeiro que não existe, assim, eu acho que nada que é muito difícil ou muito pesado dura muito tempo. Eu posso até realizar uma perda de peso, sim, com uma dieta um pouquinho mais difícil, com uma dieta com um pouquinho mais de restrições, mas quanto tempo eu consigo me manter nessa dieta? No máximo um mês. No segundo mês, a pessoa realmente. Quantos casos a gente não escuta? Nossa, perdi 8, 6, 10 quilos no primeiro mês. Chega no segundo mês, recuperou os 10 e ganhou mais uns 2. Por quê? Porque leva a compulsão. A pessoa fica tão restrita. E assim, a gente precisa colocar o paciente na vida real dele. E a vida real não é essa. A vida real é o churrasco de final de semana, muitas vezes. É a festinha de aniversário do meu filho. Então, eu acho que assim, quando a gente fala de nutrição, a gente precisa falar de comportamento alimentar. Gente. E aí, quando eu falo de comportamento alimentar, eu preciso inserir o paciente na realidade dele, para que ele saiba se comportar em qualquer situação. Na festinha de criança, numa festa de casamento, num aniversário, num encontro social, no barzinho com os amigos, para que ele saiba que ele pode sim ir. Mas ele pode comer com restrição, ele não precisa beber 30 cervejas num sábado, ele não precisa comer todos os doces da festa. Ele pode experimentar, ele pode comer o limite dele. Quando a gente come o nosso limite, não tem problema nenhum. Entendeu? A gente se mantém dentro do nosso comportamento. Então, eu preciso descobrir esse limite. Só que, lógico, tudo isso vem com o tempo. Então, eu acho que assim, hoje em dia, a gente já não trabalha tanto a dieta. A gente trabalha muito mais o comportamento do paciente. Para que ele entenda que, assim, ele pode comer um pedaço de bolo, mas não precisa comer o bolo inteiro para saber se o bolo é bom. Então, um pedaço é suficiente, né? Sim. Nem a pizza inteira para saber que ela é boa. Né? Eu posso comer um pedaço e ficar satisfeito com um pedaço e matar minha vontade com aquele único pedaço. Então, eu quero trabalhar o comportamento. Eu não quero trabalhar a restrição, né? Então, ele vai ter diversas situações. Aprender muitas vezes a falar não. Aprender que essas situações são exceção, não são rotina. Então, quando a gente trabalha esse comportamento, aí o paciente sabe se lidar com qualquer tipo de situação. Com qualquer tipo de coisa. E intensificar, lógico, a atividade física. Porque quanto mais ele gasta, também mais flexibilidade alimentar ele tem, né? Então, essas coisinhas assim são positivas, né? Contam muito também. Sim. Não, e até agora que você já falou de atividade física, acho que tem um lado muito interessante, que assim, até para uma frase que eu já ouvi, que aí, eu não sei se o Bruno tá aqui, o Bruno e a Janaína, que, né, treina lá com eles, então atividade física, muito bom. E já aconteceu de, tipo assim, estar com pessoas que não praticam atividade física no momento, né, antes da pandemia, né, momento social, que aí você come, né, se limita um pouco a comer mais corretamente, e alguém vira para você e fala, mas você pode, que você pratica atividade física. Aí eu viro e falo, então, mas é justamente por tudo que eu tô fazendo que eu não vou chutar o balde da barraca, né? Sim, lógico. Mas é porque, assim, é óbvio isso, né? Na verdade, assim, quanto mais eu gasto, mais flexibilidade alimentar eu tenho. Então, assim, para quem pratica atividade física, e é uma coisa que eu prego muito no meu consultório, é exatamente para isso. É para você ter uma oportunidade para, de vez em quando, poder abusar um pouquinho, poder ter uma comida diferente, poder, às vezes, comer um doce, se matar um pouquinho. Então, essa flexibilidade alimentar vem. E sem contar, Lígia, que assim, o metabolismo de um praticante de atividade física versus um sedentário é completamente diferente. Né? Ele gasta mais energia, então ele necessita de mais energia também. Então, essa é a ideia de um corpo com mais massa muscular, ele gasta muito mais energia parado do que um corpo totalmente sedentário. Então, a prática de atividade física praticamente necessária, não é assim, deveria ser obrigatória. No meu caso, para mim tem que ser obrigatório. Eu acho que hoje em dia não existe uma justificativa para a pessoa não praticar uma atividade física. No mínimo que seja uma caminhada, a gente entende às vezes muito, eu tenho casos de pacientes que assim, você vê que é realmente impossível, mas não é possível. Hoje, eu vejo, depois da pandemia, por exemplo, a gente tem aplicativos de celulares que são excelentes, né, que apresentam aí 30 minutos de atividade. Então, quer dizer, eu não consigo, assim, é difícil assimilar que a pessoa não tenha pelo menos 30 minutos para cuidar um pouquinho da sua saúde, para cuidar um pouquinho desse condicionamento físico. Então, eu acho que
não tem nem explicação. Lógico, há casos e casos, né? A gente não vai entrar no detalhe de todos eles, mas que é necessário, é. Não, e assim, acho que a gente até converso muito até lá com o Bruno no estúdio, no Estudiação, que a gente discutindo assim, né, gente? Que eu perguntei pra ele, eu falei assim, Bruno, mas como que tá a galera, né? Tá mais cheio, né, agora, depois que começou? E falou, não tá mais cheio. E eu fico de cara que eu pensei assim, gente, eu tinha a impressão de que justamente com tantos dados sendo divulgados, quer dizer, não tão amplamente divulgados com relação à importância da atividade física para que você tem até muito mais imunidade, né? Não só com o que a gente está vendo agora na pandemia, mas com N outras doenças, né, Lu? E eu acho que é muito pouco divulgado sobre essa relação, porque eu acho que também tem tanto nutrição quanto atividade física, às vezes tem um lado de gente que acha que isso vai para um lado estético, né? E a gente está falando de um lado assim, lógico, tem quem quer definir o corpo, ficar com seus, né, suas marquinhas, enfim, é um grupo. Mas eu acho que tem um grupo que a gente está falando que é saúde, né, Lu? Que não é alguma coisa voltada para estética apenas, né? Não tem, né? É totalmente fora. Esquece, assim, a estética eu acho que é um brinde, né, na verdade. A estética é um brinde, porque você acaba ganhando um corpo mais bonito, um corpo mais atrativo, tudo com a prática de atividade física, mas versus os benefícios que você tem em prol da saúde, é incomparável, incomparável. É uma condição cardiorrespiratória, é uma condição de saúde muito melhor, é um metabolismo muito mais acelerado, sem contar em inúmeras doenças que você previne praticando atividade física, associada à alimentação. Então, assim, não tem isso para mim não tem preço, né? Você não consegue precificar uma condição física dessa. Né? Hoje em dia, assim, a pandemia realmente me assusta quando você fala sobre isso, porque o Covid foi um dos primeiros que alertou o fato das pessoas terem que se prevenir, porque realmente as pessoas que não tinham comorbidades, que não tinham nenhuma doença autoimune, nem nada, são as pessoas que foram acometidas com Covid de estados mais graves. A gente vê quantas pessoas já morrem com... E assim, não são os idosos. A gente está vendo um grupo de pessoas que realmente estão morrendo com 40, com 30, que já apresentam comorbidades, que quando no tempo da minha avó era com 70 anos que você apresentava diabetes, pressão alta. Hoje as pessoas com 30 já estão apresentando pressão alta, já estão apresentando colesterol, crianças já apresentando colesterol alto. Então, quer dizer, é assustador os dados. Total. Então, eu acho que assim, as pessoas precisam mudar um pouquinho o tipo de filosofia mesmo, precisam mudar, precisam sair desse sedentarismo, sabe? E elas vão aceitando as condições de medicamento de uma forma muito fácil. Então, de repente, eu com 40 anos tenho pressão alta, vou tomar um medicamento para pressão alta, mas não paro um minuto para pensar, poxa, mas o que eu estou fazendo de errado? Né? Será que eu estou me alimentando de forma correta? Será que eu não posso combater essa pressão alta com uma atividade física, com uma dieta? Então, não, ela prefere muitas vezes tomar o medicamento, porque ela resolve de forma rápida e não tem nenhum sacrifício, né? Que não é um sacrifício, né? Na verdade, ela está cuidando da saúde dela, mas as pessoas ainda, o que é triste hoje é ver que as pessoas ainda entendem que, não, fazer dieta é muito difícil, é muito sacrifício, não, fazer atividade física não dá, não tenho tempo, sabe? Mas nunca perde o tempinho para ir no bar, nunca perde o tempo, né? Então, assim, os valores estão muito modificados, né? Estão muito ruins. Não, eu concordo. E aí, gente, de quem é o pessoal de casa que está assistindo, não sei, né, do pessoal que está aqui, deve ter muitos pacientes de Luciana, mas assim, pode ter gente que ainda não está na vibe da atividade física. Tem também um outro lado muito positivo de quando você está praticando bastante atividade física, que é você ir na Nutri e levar bronca que você está comendo a menos. Gente, essa bronca da Luciana. Virou para mim, ela falou assim, meus índices não tinham mexido como era a ideia, ela virou para mim e falei, eu acho que eu tô comendo errado, né, Lu? A menos, eu tenho certeza que você tá comendo a menos, então assim, tem um benefício, quem gosta de comer é o que você falou, né, Lu? É uma questão bem matemática. Só que assim, né, aquilo que a gente fala, né, não é comer... Existem duas coisas, eu falo muito assim no consultório, né? Uma coisa é você matar a fome, outra coisa é você comer com qualidade, né? Você nutrir o corpo, né?
Então tem uma grande diferença. Não basta só, eu vou comer e olhar só para as calorias e ficar me entupindo aí de um monte de comida. Não. Eu preciso nutrir o meu corpo para que ele entenda e forme o metabolismo que eu estou buscando. Então, assim, falar como você está, eu posso falar de você. Então, no caso, por exemplo, com o nível de atividade que você estava administrando, com corrida, mais funcional, mais essa atividade, você precisa ter esse aporte calórico. Então, não adianta, se você não suprir esse aporte calórico, o seu corpo vai trabalhar de uma forma onde ele vai começar a extrair essa energia de algum lugar. E muitas vezes ele reserva. E aí acaba tendo índices de gordura mais altos. Então, assim, o praticante de atividade tem essa condição, mas ele precisa ainda assim selecionar os alimentos que ele vai comer. Então, precisam ser alimentos com qualidade nutricional. Não basta eu falar, então eu posso comer, vou comer um fast food, ou vou comer um doce para suprir. Eu tenho até casos, né? Tem pacientes que a gente precisa bater uns aportes calóricos absurdos, que até tem aí a introdução de alguns alimentos até assim, no final de semana, mais calóricos. Mas, no geral, assim, alimentos com qualidade, né? Com qualidade nutricional. E aí, equilibrados. E só para dar um último exemplo ainda, falando de mim, a gente já volta aqui para alguns outros lados. Eu quero só dar um exemplo, que foi um dia que eu contei isso para a Lu, levei ela falou, bem feito. Eu, numa sexta-feira, eu fui jantar e aí eu jantei pizza, né? Até aí tudo bem, né? Só que era uma pizza de 7 horas da noite, pizza de mussarela, não tinha nem a proteínazinha ali, mesmo que na vibe fast food. Aí eu fui dormir com fome, no outro dia tinha que correr. Gente, eu não consegui correr 5 quilômetros, foi muito mico. E aí foi muito isso, né? Tipo, meu corpo respondeu, falou, filha, você não me nutre, ainda quer praticar atividade, né? Quer que eu te dê toda essa energia para você praticar atividade? Não, né? Aí não, né? Exatamente. Ô Lu, e agora vamos falar um pouquinho de inverno, né? Que até fiz a pesquisa essa semana da enquete. E assim, mais de 60% diz que costuma ganhar umas calorias aí no inverno. E parece que quando a temperatura baixa, já aumenta o apetite. É engraçado que assim, é um chocolate quente, um fundi, né? Um vinhozinho. Sim, e aí, pensando em metabolismo mesmo, realmente o inverno ele demanda mais energia pra gente? Conta um pouco sobre isso. Sim. Então, o que acontece muito no inverno, Lígia? A gente precisa de mais energia para manter a temperatura do corpo, né? Então, essa fome realmente aumenta no inverno. Em prol disso, né? Porque é aí que acontece, para a manutenção de temperatura, o corpo vai gastando as energias que estão acumuladas no fígado, tudo. Então, para suprir isso, uma das coisas, assim, tem outro lado também, né? A gente tem a vantagem do inverno, que a gente gasta mais energia. Então, se a gente tiver melhor equilíbrio alimentar, também se perde mais peso. Então, a gente começa a construir um corpo de verão nesse inverno, para ter as vantagens também do gasto maior de energia. Então, assim, dicas que eu dou aqui no consultório para o período de inverno, que a gente sabe que é um período difícil, e tem uma outra coisa que acontece muito no inverno, que eu observo aqui, é o pessoal deixa de ir na academia porque tá frio. Então, assim, quem corria cedo já não vai, quem pedalava cedo já tá mais preguiçoso, porque já não consegue acordar. Então, já vai um pouco disso, né? Mas, assim, algumas dicas procurar não pular as refeições, tentar manter o máximo das refeições. Usar o chá, que é uma bebida quente, e ela mantém um pouco da temperatura também. Então, ao invés de ir para o chocolate quente, para as bebidas mais calóricas. Outras opções é usar assim, pimenta, tem gengibre, canela, que são coisas que são alimentos termogênicos, que aí eles também ajudam a manter um pouquinho da temperatura. Sopa, que eu tenho dado várias dicas aí, minhas receitinhas de sopa, né? Que são coisas que também ajudam muito a manter a temperatura e são bem leves, são as refeições mais leves, né? Então, assim, para esse período de inverno, o cuidado principalmente com isso, né? Então, assim, procurar mesmo. E assim, uma das alternativas mais fantásticas para mim no inverno é o chá. Porque o chá, ele é 0 calorias, bioativo pra caramba, né? Então ajuda muito no funcionamento do corpo. A gente tem chás que previnem a saúde, que ajudam no combate da vontade de comer doce. Então a gente tem diversos, muitos, assim, que são bem positivos. E essa questão do cuidado, né? Porque assim, não é por isso. Muitas vezes a gente aumenta o aporte calórico, mas o paciente deixa de ir na atividade física porque tá frio. Então,
manter a atividade física, né? Nem que tenha que alterar o horário para ficar um horário mais viável, né? Você Sim. que corre cedo tá sofrendo, né? Olha, Com esse eu já tive. friozinho. Não, na verdade, assim, eu já levei 3 semanas atrás, quando baixou mesmo, tava 13 graus ainda. Eu fui com a minha blusinha de sempre, fui fazer treino de tiro, tirei a blusa. Cara, eu peguei um resfriado 2 dias depois. Aí agora eu já tô mais preparada, Tem que né? ser. Então, o que eu mais observo mesmo é assim, um pouquinho da preguiça que o frio pega um pouquinho pro pessoal e assim, as escolhas, né? Então tem que tomar muito cuidado com essas escolhas, né? Evitar mesmo assim os fundidos, o excesso de vinho, bebidas, cuidado com as bebidas de final de semana, cuidado mesmo com a comida mais gordurosa, a feijoadinha de sábado. É tudo, na verdade, tudo entra naquele critério, né? Se eu posso fazer, né? Eu tenho que saber a quantidade. Eu não preciso comer o caldeirão inteiro de feijoada para saber se ela é boa, mas Não dá para precisa ser na fazer sim, quarta, né? não precisa ser quarta e sábado, né? Pode escolher um dia. Isso, pode ser só sábado, exatamente. Muito bom. E Lu, só falando dos chás, quais que você mais recomenda? Fala umas 3 opções aí que você tem, né? Fez até curso de chá. Quais que você recomenda aí? Sim. Seus top 5 chá que você indica pro pessoal de casa anotar. Bom, eu sou uma fã de chá, né? Acho que veio uma coisa de infância, tá vendo? Mais um paladar de infância. Chás eu gosto muito assim. Vamos dividir o dia em 3 etapas, né? Então, os chás para café da manhã, pela manhã. Então, eu gosto muito dos chás verdes, do chá mate, do chá de alecrim para a parte da manhã. Para a parte da tarde, eu já gosto mais de um chá assim, mais digestivo. Então, um chá de hortelã, um chá de gengibre, um chá de erva doce. Para quem tem dificuldade para dormir, então, assim, a partir das 4 horas já dá para fazer um chazinho mais relaxante. Então, um chazinho de camomila, um chazinho de mulungu, tudo. Chá de hibisco, para quem tem vontade de comer doce na parte da tarde, é muito bom. E para de noite, os chazinhos mais relaxantes. Então, o chá de melissa é um chá muito bom para quem quer dormir, camomila. Esse mulungu é ótimo para quem tem dificuldade para dormir, auxilia muito. Então, essas opções assim que eu gosto de ficar variando ao longo do dia, são excelentes opções, tá? E chás são realmente muito bioativos. Eles auxiliam mesmo no processo, estando, lógico, com uma dieta em dia, né? Fazendo a dieta toda certinha. Aí, tranquilo, pode usar que ele vai ajudar não adianta bastante. almoçar feijoada 3 vezes por semana e achar que o chá vai resolver a Não, tarde. não adianta comer pizza e tomar chá para tirar o inchaço, né? A retenção líquida, né? Que esse é o que verdade. todo mundo, esse é o que ganha assim, de longe, né? A pessoa se mata no final de semana comendo tudo, aí depois vem tomar o chazinho para tirar a retenção líquida. É muita responsabilidade para um chá, né, Lu? É muito Nossa, é sacanagem um demais, não chá. dá, tadinho do chá, né? Não tem toda essa força, não. Ele não é tão poderoso Exatamente. assim, não. Bom, vamos ver se até agora a gente tem pergunta do pessoal de casa. Gente, quem quiser mandar pergunta para a Lu, vai mandando que eu consigo ler aqui. Ó, o que tem aqui? Doutora, o coco em pedaços é muito calórico, né? Mas suas fibras ajudam a diminuir o impacto da glicemia? Sim, o coco é uma excelente opção. Primeiro porque assim, né? Você começa a mastigar aquilo, não acaba nunca mais, né? Começa à tarde, termina até de noite mastigando. Então eu uso muito o coco como uma estratégia, porque é uma fruta de baixa carga glicêmica, mata a fome, é de uma fonte de gordura ótima, excelente. Então, tanto o coco como as castanhas, o abacate são ótimos. São opções, às vezes, para as pessoas fazerem na ceia, ou às vezes de lanche à tarde, associado com uma outra fruta, alguma coisa assim. Então, essa é a ótima opção. Lógico que por ser extremamente calórico e muito gorduroso e tudo mais, tem que ter controle da quantidade. Então, assim, o coco, os snacks de coco que a gente trabalha, geralmente são em torno de 30 gramas. Não passa muito dessa quantidade. Mas é uma excelente opção. Ótima opção. Boa. Ó, a Carol que perguntou. Carol, acho que você tá aqui ainda com a gente, né? Ó, agora aqui, um ponto que eu trouxe um capítulo aqui, Lu, de mitos e verdades, que eu acho que podem ser bem legais aqui pro pessoal de casa. Então vamos lá. Tá. Comer de forma saudável é comer mais caro. É gastar mais com alimentação. Mito ou verdade? Mito. Totalmente mito. Gente, aonde que arroz, feijão, carne e salada é caro?
caro é o litro da Coca-Cola, caro é o pacote de bolacha. Sabe quanto custa um litro de Coca-Cola? Eu tô assustada, eu fiz essa pesquisa hoje, porque assim, eu não compro isso há tantos anos que eu não faço a menor ideia de quanto custa. Gente, a caixa de sucrilhos está um absurdo. Então, assim, não, é um absurdo. Juro, é o preço de um quilo de uma carne, é o preço de quilo de frango. Então, assim, não dá nem. É absurdo o pessoal entrar nesse mito ainda de que fazer dieta é só alimentos caros. Pelo contrário, a nutrição, eu gosto da nutrição muito básica. Eu acho que a gente tem que desmistificar totalmente a nutrição. A nutrição é simples, é básica, é fácil. Você sabe muito bem, você faz uma salada de grão de bico, você faz mesmo aonde salada e carne é caro. Entendeu? Então, assim, tudo bem que a carne anda pegando um pouquinho, né? Mas eu acho que, assim, as pessoas precisam tirar um pouco desse mito, porque comida de verdade não é cara. Não é cara. O que é assim, caro... pode falar. Eu acho que o que é caro hoje, que a gente vê muito, são os produtos industrializados. Assim, se você observar, assim, o quanto custa um pacote de bolacha recheada, propriamente esses sucrilhos, essas coisas todas, você vê que são absurdo mesmo. Suco, essas coisas são muito caras, muito caras. Então, comparadas com a comida de verdade, não tem. Exato. E assim, uma coisa que é comentar também, né, Luca, assim, a gente também, quando eu vou aí, a gente discute um pouco sobre isso, porque, gente, eu sou mão de vaca também, porque eu sei que algumas coisas você vai conhecer, às vezes é caminho sem volta, vai entrar na sua alimentação, vai ficar. Mas também, assim, tudo que a gente tiver que escolher também dentro da alimentação é como qualquer outro tipo de consumo, né? Você pode ir do simples ao gourmetizado, né? Então, assim, você pode pegar um pão mais saudável que você paga mais barato, pode pegar um que vai custar muito mais. Então, também depende da escolha que você vai querer fazer, onde você quer colocar mais grana, né? Como todas as outras escolhas que a gente faz se a comida também não for saudável, né? Exato, lógico. E hoje, assim, quantas receitas não tem? Quantas coisas a gente já não pode fazer em casa de forma natural? Mesmo assim, quantas coisas a gente não faz propriamente com ovo, que é uma coisa super em conta, super tranquila, e dá para se fazer. Fruta, sabe? Hoje em dia, a maioria dos lanches que a gente faz nos intervalos das refeições são à base de fruta. Então, quer dizer, eu acho que assim, é um mito hoje muito grande essa questão aí de falar que dieta é uma coisa cara. Não é, e a alimentação dá para ser básica, não precisa ficar inventando, não precisa ficar criando, não precisa ficar comprando produtos caros para poder fazer uma dieta, não. Pelo contrário. Boa. Ó, muito fácil. Dá pra você fazer um post desse aí, hein, Lu? Muito bom. Você compara esses preços aí, já dá um bom conteúdo. Nossa, é impressionante. Eu fiquei assustada, porque eu acabei fazendo essa pesquisa hoje, assim, fiquei bem assustada. Ótimo ponto. A água tá muito mais barato que refrigerante. Não, e assim, pra quem ainda tá em Poços de Caldas, né, gente, ainda tem um benefício de pegar graça. Na mina. De graça. Nem uma água com mais calma. Nem eu não vou entrar nem nesse detalhe, né? Porque aí fica até injusto, né? É sacanagem. E também quando a gente de fora de Poços aqui vai ficar chateado que não tem água de graça. Ô, Lu, próxima pergunta. É mito ou verdade? Carboidrato é o vilão de todas as dietas. Mito ou verdade? Mito. Outro mito também. É assim, vamos lá, né? Tem os dois lados da moeda. Lógico que quando a gente calcula uma dieta, a gente sabe que assim, os excessos de carboidratos são os grandes responsáveis pelo aumento de peso. Porém, não adianta nada também eu ficar tirando o carboidrato e achar que a proteína vai suprir. Eu tô cansada de ver pacientes que eu só como carne salada, mas não perco peso. Não vai perder. Porque a um certo ponto a gente precisa do carboidrato para fazer essa função metabólica. Então não adianta nada fazer esse coisa. Agora, que eu preciso ter um controle, preciso. Entendeu? Então, assim, o carboidrato é um processo que você precisa calcular. Você precisa dar a fonte de energia para o paciente que ele gaste, né? Senão ele vai realmente ficar acumulando aquela energia e vai acabar virando gordura. Então tem que tomar muito cuidado. Agora, que é um mito, é totalmente mito mesmo. A gente tem diversas dietas, por exemplo. Eu tenho pacientes que respondem só ao carboidrato, não respondem à gordura e à proteína. Tenho pacientes que não respondem tão bem ao carboidrato. Então, tudo depende mesmo. E tudo depende da conduta do paciente, se ele pratica ou não atividade física. Tal. É igual todo mundo às vezes pergunta, você pode comer carboidrato à noite? Pode, depende.
Tudo depende do quanto o paciente. Às vezes é um paciente que treina à noite, que faz uma atividade física à noite, então ele precisa repor um pouco dessa energia. Então, ele vai se tornar vilão ou mocinho de acordo com a conduta do paciente, conforme o paciente, né, e dentro daquele limite. Aonde ele se torna um vilão, Nígia? Na facilidade, que é o que eu percebo. Muitas vezes, na preguiça, as pessoas vão para o carboidrato. Por quê? Porque ele está pronto. Então, o pãozinho está pronto, a bolachinha está pronta, o biscoitinho está pronto. Então, na preguiça, eu acabo sabotando a minha dieta nesse sentido. Então, aí ele passa a ser vilão. Agora, se eu coloco ele dentro da dieta, calculado, de forma correta, associado a alguns elementos, porque assim, tem essa questão ainda do carboidrato simples, do carboidrato complexo. Então, assim, tem todo esse processo, ele não se torna vilão em hora nenhuma. O que é muito vilão no carboidrato é a questão do carboidrato refinado, né? Que são, assim, são os doces, as farinhas brancas, o pãozinho, a massa. Esses são os carboidratos que eu preciso estar sempre com muita atenção, né? Porque eles fornecem uma gama de energia muito alta. Então, eu preciso ter um controle muito mais rigoroso na quantidade do consumo desses carboidratos. Os demais, que são mais complexos, a gente consegue administrar muito bem na dieta, né? Que são as batatas doces, a mandioca, o inhame, são o arroz integral. Então, a gente consegue administrar esses carboidratos tranquilamente na dieta, sem problema nenhum. Agora, eu vejo isso, né? A gente tem muito essa questão da preguicinha, né? Então, eu chego às vezes à noite muito cansado, acabo indo para as opções mais práticas. E as opções mais práticas, infelizmente, o que está pronto é o carboidrato, né? Então, ele se torna um vilãozinho. Boa reflexão, viu, gente? E aí, só antes de eu passar para o próximo mito ou verdade, que você também me apresentou, né? E eu acho que é legal trazer para o pessoal a diferença aí do pão de fermentação natural versus o pão que a gente compra pronto no supermercado. Porque eu acho que também, para quem gosta de pão, e aí sim também é uma opção que é mais fácil, mas aí já tem um equilíbrio, né? Acho que é legal falar dele também, qual que é a grande diferença do ponto de vista de nutricional. Não, assim, ó, o que a gente observa, a fermentação natural, o que acontece, né? O pão ele fermenta no próprio glúten dele, no próprio carboidrato dele. Então, ele se torna um pão mais digestível, um pão de melhor qualidade, reduzidos na quantidade de glúten, principalmente. Então, e assim, o que eu gosto muito de indicar o pão, além da qualidade nutricional versus o pão só de farinha branca, além dele ser um pão integral também, né, que é melhor. Eu gosto da crocância também, porque muitas vezes as pessoas não abrem mão do pão francês em busca dessa crocância. Aí o pão integral de forma não tem essa crocância. Então, assim, a gente indica também essa questão por ser um pão reduzido na quantidade de glúten. Então, ele é um pão de melhor qualidade, menos agressivo ao corpo. Mas para quem não tem resistência, comer um pãozinho francês de vez em quando não é esse todo mal. Eu acho que para quem gosta de pão e vai trazer esse pão para a rotina, aí realmente precisa ter o cuidado na qualidade. E aí o pão de fermentação natural veio a calhar totalmente, né? Ele, além de ser muito saboroso, traz essa crocância que as pessoas estão buscando, muitas vezes do pão francês, né, com uma qualidade invejável, porque ele tem reduzidos na quantidade de açúcar, reduzido na quantidade de glúten. Então, é um pão de excelente qualidade. Boa, eu gosto, gente, muito bom. Aí o próximo aqui também, esse é muito interessante. Esse é interessante aqui, porque eu vejo muita gente falando que quer isso aqui. O peso na balança é o melhor indicador de uma dieta bem executada. Não, fato, mito total. Mas fala a verdade, tem gente que às vezes prefere perder massa magra, mas dar reduzida na balança. Não, é que assim, vamos falar a verdade. Assim, eu tenho até, é até engraçado, que eu tenho até um caso familiar, né? A minha irmã, por exemplo, ela quer ver a balança baixar, ela precisa ver aquele número baixar. E assim, não é só ela, né? Todo mundo quer ver a balança baixar, né? Então, assim, é psicológico isso, né? Eu preciso ver esse número baixar. Mas você sabe que assim, o mais engraçado é que assim, a pandemia, nossa, me salvou nesse conceito completamente. Porque quando as academias fecharam,
O meu paciente que era treinado, ele começou a perceber que a balança não fazia a menor diferença. Que ele continuava pesando a mesma coisa, porém a massa magra dele estava indo embora. Indo embora. E ele estava acumulando gordura. Então ele ficava naquela falsa impressão de que não estava perdendo peso, mas a qualidade do peso dele estava ruim. Por quê? Porque ele estava lá acumulando gordura, muitas vezes tudo, e a massa magra reduzindo. Então, quando você faz uma avaliação física no paciente, você mostra isso para ele claramente. E muitas vezes a balança, ela não mostra, você vai ganhando gordura e muitas vezes a balança não muda. Ela continua no mesmo número. Então o paciente fica lá, opa, tô mantendo o peso. Mas a roupa dele começa a ficar mais apertada. Então, aí ele começa a perceber outras coisas. Então, assim, eu sempre indico, meça-se pelas roupas que você tem, ou roupas que já não serviam mais e passam a servir. Pega sempre uma roupa que você usava com frequência. Pessoas que usam uniforme para trabalhar, é interessante, porque elas percebem claramente como essas roupas vão ficando mais apertadas. Por quê? Porque a gordura ela é expansiva. Então, muitas vezes a balança permanece o mesmo número e a roupa vai ficando mais apertada. E eu tenho um exemplo aqui, a gente tem um exemplo aqui, olha, ó, 1 quilinho de gordura. Olha. Ó, que feinho. E olha 1 quilinho de músculo, ó, a diferença. Então, quando você põe os dois, você vê claramente a diferença. É a mesma quantidade assim, aí. Mesma quantidade, 1 quilo e 1 quilo, ó. Olha. Então a gente começa a perceber bem. E muitas vezes o paciente ganha 1 quilo de gordura, a balança nem sai do lugar. E aí ele tá lá acumulando gordura. Mas aí também o contrário também pode acontecer, né, Lu? Por exemplo, você começa a fazer um trabalho tipo de academia, de uma boa alimentação, começa a ganhar peso na balança, mas na verdade é por músculo. Também esse contrário também é verdade. E uma forma muito boa de se medir nessa forma, por exemplo, às vezes o paciente vê o peso dele aumentando, apavora, né? Aí a balança já saiu do lugar. Oi, prazer, já aconteceu isso comigo, tudo bom? Então, e aí quando você vai fazer... Só que aí, então, da mesma forma que a gente usa a roupa para medir a perda de peso, a gente usa a roupa para medir também o ganho de massa. Então, por exemplo, o paciente começa a queimar gordura e muitas vezes ganhar massa magra, a roupa dele, o número da roupa não modifica, apesar da balança estar aumentando. Então, quer dizer, eu vejo casos de pacientes que ganham 2, 3 quilos na balança de massa magra, mas não modificam o número da roupa. Continuam usando a mesma roupa. Olha só. Então, assim, é assim que a gente vai medindo a questão. Então, o paciente está lá 2, 3 quilos mais pesado na balança, mas como a gordura dele está reduzindo e ele está melhorando a qualidade da massa magra, ele está vestindo o mesmo número de calça, usando o mesmo número de blusa. Às vezes até fica mais largo. Por quê? Porque a massa magra ela é bem justinha, né? A gente vê aqui, ó, como ela é justinha, né? As fibras são bem justinhas. A gordura que ocupa espaço, é ela que faz o aumento das medidas. Então, é ela que faz esse processo. Então, esse é o mesmo sistema. Tá? Então, assim, esquece um pouquinho da balança e vai olhando esteticamente para o corpo. A gente tira as fotos exatamente para poder ter esse comparativo. E aí a gente vê direitinho. Ô Lu, aqui pra mim, no meu caso, eu acho que eu saí daquele São Paulo andando só em reta, agora eu só ando em ladeira, entendeu? Eu tô ganhando massa muscular nas pernas, entendeu? Porque assim, eu nunca... É um morro por dia. Lá em São Paulo eu não lembro de subir morro. Agora sim, ladeira lá não dia. O Bruno me faz agachar 200 vezes por dia, você entendeu? Então assim... Daqui a pouco eu vou perder calça porque as pernas estão ficando torneadas. Nossa, é duro, viu? Eu vou falar, difícil. Aí sim é investimento, né, Lu? Aí gasta, mas a cintura, o importante é assim, a calça não passa na perna, mas na cintura tá larga. É esquema. Então aí vai usar saia de amarrar, que aí não gasta. Exatamente. Não bom. Passa na coxa, mas na cintura ela tem que estar larga. Não tem problema. Aí tudo bem, você não tira mais a calça depois, você rasga ela depois pra tirar. Nunca mais. Se passar, não sai mais. Não, muito bom. Ô, gente, aqui eu quero saber se tem gente que tem perguntinhas aqui. Eu vou até abrir Eu vou deixar aberto aquilo pra gente ver nos comentários enquanto pra ver se mais gente tem alguma dúvida. Aqui, ó, Gilberto, eu sou paciente da Luciana Melhor. Aí, o Gilberto!
E Lu, uma coisa que eu queria também, que eu gosto, quero que você traga também, falando um pouco sobre a importância, que aí também quero fazer meu depoimento de agradecimento e falar de mim, mas eu já tive, né? A Lu me acompanha há muito tempo, ela já me pegou aí num cenário de, assim, quase anêmica por conta de ferritina, e eu tô Verdade. agora, tipo, foi meu melhor índice de ferritina da vida. Tudo bem, é baixo ainda, mas dentro do meu é um negócio muito bom. Então também eu acho que é Surreal. legal você trazer, e assim, para quem não conhece a Lu, quem é meu amigo que tá conhecendo a Lu agora, a Lu, para mim, ela é uma. Eu saio de lá com receita de vitamina, com uma série de coisas. Não é tipo uma discussão só do meu corpo e da biopedância ou de qualquer outra vibe, não. Eu levo exame de sangue, então eu também quero que você comente um pouco sobre essa importância, né, Lu, das coisas serem completas, pensando numa avaliação nutricional. Ó, o Renato entrou aí também, ó. Renato é paciente, ó. Renato é uma. Aê! Ó, o Renato, eu vou trazer ele aqui, que eu vou chamar a atenção dele, que ele vai ouvir. Ele é um teimoso. Ele a gente Ah. briga toda vez. Porque ele, eu falo, eu quero que ele coma mais e ele não quer comer. Eu quero que ele coma mais e ele não quer comer. Aí, Renato, tamo junto. Aí, Também desse ó, jeito. chamando atenção. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da consulta. Na verdade, assim, voltando lá no início, onde a gente falava um pouquinho do que porque eu decidi fazer nutrição, né? E eu sou uma atleta frustrada, então assim, eu dediquei muito tempo à nutrição no esporte. Mas de um tempo para cá, eu me voltei muito para a nutrição funcional. E a nutrição funcional traz exatamente isso que você alertou, Lígia. A gente tem a nutrição convencional, que é assim, é fácil eu falar para um paciente diabético que ele não pode comer doce. Para um paciente que tem pressão alta, que ele tem que controlar a quantidade de sal. E quando a gente fala da nutrição funcional, que é hoje o que eu mais pratico hoje no consultório, é você trabalhar o paciente de forma individual. Então, você analisar através de exames, através de sinais e sintomas, através de pontos emocionais, condição, relacionamento com a comida, comportamental, o comportamento dele diante de algumas situações. Então, você faz uma análise muito mais completa do paciente. Então, por isso que uma consulta hoje, ela não trabalha só um plano alimentar ou só uma avaliação física, né? Eu preciso... E a gente sabe que a alimentação, ela envolve muitos fatores. Essa questão emocional, principalmente, né? Então, a gente já começa... E aí leva a gente até essa análise. Então, assim, quando a gente faz um exame para observar e assim, fazer uma suplementação direcionada, onde você vai atingir realmente as deficiências que esse paciente traz, corrigir todos os sintomas, observar muitas vezes que pacientes que não conseguem ficar sem comer doce, ou pacientes que têm dificuldade para perder peso, muitas vezes não é a dieta, né? Ele já sabe comer pouco. Se a gente for falar aqui de verdade, todo mundo sabe o que tem que fazer. Todo mundo tem uma noção do que é comida saudável, do que é comer bem, tá? Hoje a gente tem informação a todo momento, mas a gente percebeu que a nutrição ela é muito mais do que isso, né? A nutrição é observar esse paciente em todas essas vertentes, para que você consiga realmente suprir. Então, assim, às vezes um paciente acha, não consigo. Quando você vai olhar, a função intestinal dele está comprometida. Então, você precisa melhorar a função intestinal para que ele possa absorver melhor os nutrientes, para que então ele possa diminuir a ansiedade. Então, você começa a ver que as coisas viram uma teia mesmo, uma teia de cadeia, onde uma coisa vai desencadeando a outra e vai puxando. Então, aí os fitoterápicos auxiliam muito nesse processo, a estratégia de dieta ajuda muito, você aprender a ouvir muitas vezes alguns detalhes na consulta, onde o paciente traz essa sensação, às vezes esse paladar, respeitar muitas vezes o paladar e a rotina do paciente, para você poder abordar ele dessa forma. Então isso me fez eu sair um pouco só da questão do esporte e trazer essa nutrição funcional. Então isso envolve uma suplementação, um exame de sangue, um plano alimentar, uma avaliação física mais precisa, um cuidado com as informações que ele te traz, tentar explorar o máximo possível. Porque aí você consegue realmente fazer com que ele tenha aderência ao plano, né? Porque não é só restrição alimentar. Restrição alimentar é fácil, é simples, entendeu? Então, assim, é a permanência, a constância,
é ele se encontrar nesse mundo da alimentação saudável. Porque, assim, o que você mais vê são assim, nossa, as pessoas... tem uma frase que eu falo muito, que é muito engraçada, que é assim, a comida de verdade é a comida da dieta. Mas não é uma comida só. É uma. Não existe a comida de verdade e a comida da dieta. Então, eu preciso fazer o paciente se encontrar nesse ambiente. Né? Ele precisa se sentir inserido nessa vida onde a alimentação saudável é boa, é gostosa, tem paladar, tem sabor, né? Falando daquela coisa da dieta, o pessoal acha que não tem sabor essa comida, né? É uma comida ruim, é uma comida sem sabor. Então, não, ela tem vida, viu, gente? Na vida saudável. Tem sabor. Existe sabor numa comida. Não, e aí, gente, quem não segue Luciana, já siga lá, porque a Lu, esses últimos dias, a minha filha saiu com 15 milhões de receitas. Festa junina. Festa junina. Já tomei mingauzinho aí, gente, que eu tava comendo. Falei, gente, mas isso é tão gostoso. Aí, ó, não é possível que é da dieta aí, tá vendo? Tá vendo? Olha lá, ó, viu? Todo mundo fica nesse pensamento, a comida de verdade é a comida da dieta. Então, assim, enquanto as pessoas ainda acharem isso e ainda julgarem a nutrição dessa forma, a gente vai ter sempre um impasse, né? Vai ter sempre uma dificuldade de se aproximar. Então, não existe, não. A comida saudável é comida boa, comida gostosa, não precisa ficar nesse processo, não. Excelente. Né? Vai encontrar vida, dá felicidade vida. Na vida saudável, existe vida. Muito bom. E Lu, e uma pergunta agora que eu quero fazer, porque assim, óbvio, né? Qualquer alimento, muitas dicas aqui, vai depender e tudo mais. Mas eu gostaria que você falasse de duas coisas. Um, sobre a quantidade de água que todo mundo tem que tomar, porque imagino que seja mais genérico, né? Isso aí não deve ter muita contraindicação. Então, assim, o que é... E ó, na pesquisa que eu fiz, mais de 60% bebe acima de 1,5 litro de água por dia, tá? Então, também queria... Já tá bom. Tá no caminho, né? Tá no caminho. Assim, se a gente for falar de forma individualizada, a gente faz um cálculo aí, mais ou menos de 30 ml por quilograma de peso. Tá. Agora, de uma forma geral, assim, o que eu indico, geralmente, é que a pessoa tente pelo menos 2 litros de água por dia, né? E assim, depois ela pode variar aí, tomar um chá, tomar um suco, fazer propriamente o café, já tem um pouco de água, os alimentos tem, as frutas tem. Então, assim, todas elas têm um pouquinho de água. Mas pelo menos esses 2 litros de água é recomendável, sim. Tá. Para as pessoas tomarem. Lógico que, assim, não dá para comparar, assim, um homem de 1,90 m com 100 quilos é outra realidade, né? Uhum. Aí já compra um galão de 20 litros dia. Já tem que aí chegar a se aproximar uns 3 litros e meio. Mas uma continha básica que a gente usa, assim, tira-colo de consultório, é isso, né? Os 30 ml por quilograma de peso. Boa. Ó, a Roberta tá perguntando aqui, e no frio? Não mudou nada. Na verdade, tá aí no frio, o que eu falo, pessoal? Né? Tudo fica preguiçoso. Usa o chazinho como opção para aquecer, e aí também ele já serve como elemento de hidratação. Então, assim, pode usar o chá também para suprir um pouquinho desses 2 litros. Não, perfeito. E aí, mas pedir... assim, por que no inverno não muda isso, né? É que assim, primeiro que no inverno é mais difícil beber água, porque a gente também não transpira tanto, né? E fica. Mas essa medida dos 30 ml por quilograma de peso não muda, sendo frio, sendo calor, porque isso é o que o nosso corpo utiliza para trabalhar. Né? Então, assim, a gente tem que pensar que o corpo todo usa água, né? Então, o coração usa água, pulmão usa água, rim usa água. Então, isso é o mínimo que a gente precisa fazer para manter o nosso corpo hidratado. Então, e aí já não muda muito. Agora, no caso do verão, em geral, por conta da transpiração, a gente perde mais água, precisa se elevar um pouco. Então, aqueles 2 litros que a gente está mais ou menos dando como geral, precisa aí chegar pelo menos a mais 1 litro no calor. Boa, né? tá. Se aumenta, sim. No calor aumenta a quantidade de água consumida. Roberta, aproveita agora, já vai lá pegar um copo, já pega vira um copo d'água agora aí, já pelo menos uns 200... Que já pesou a consciência, né? Uns ml já não tá bebendo água, já tô vendo aqui, ó. Uns ml já vai embora.
Ô, Lu, Já agora, tá complicado. agora também, ó, a gente tá com um público bom assistindo a gente. Eu quero, lógico, eu não gosto de ficar pedindo muita diquinha, porque eu sei que é tudo personalizado e tal. Mas, vamos lá, eu queria que você trouxesse, vou pedir 5 alimentos, tempero, enfim, bebida, que você acha que são, assim, heróis de uma boa alimentação. 5, vai. Bebida, vamos lá. Bebida, para mim, sempre defensora do chá. Você sempre é chá e água, são minhas bebidas, assim, são positivas, são bioativas, então sempre defensora. Temperos, defendo todos os naturais. Então, assim, paciente que gosta aí de salsinha, cebolinha, coentro, cúrcuma. Cúrcuma é um excelente anti-inflamatório, então sempre vou defender. O gengibre sempre vou defender. Não tem. Se eu fosse falar dos benefícios do gengibre aqui, a gente não acaba hoje. Mais né? uma live, praticamente. E vou tirar um mito do gengibre. Pessoas que têm pressão alta podem usar gengibre, não aumenta a pressão. Não, não aumenta a pressão. Pacientes às vezes tomam 10 xícaras de café e fala que o gengibre que aumenta a pressão. Pelo contrário, o café aumenta muito mais. Então tem que tomar esse cuidado aí, mas podem usar sim, lógico, controlando com as quantidades, mas pode usar. Então, desses temperos, assim, sendo naturais, podem usar os desidratados, as pimentas são boas opções também. Que mais? Que mais? Não sei. Canela. Ótimo, excelente também. Pode usar. Termogênico, nesse período de inverno, a gente é uma das opções para manter o corpo aquecido. Tá? Então, essa pimenta, canela, gengibre são ótimas opções por serem termogênicas e aí limita um pouquinho aquela vontade de ficar comendo toda hora também. Boa. O que mais de dica você quer aí, Lígia? Não, aí a dica que eu quero que você traga também é que eu tô tomando, posso de vez em quando, e também não sei se isso é generalizado, mas é o shot da imunidade. Se isso também é uma dica boa. Sim, é bacana. A imunidade está em alta agora, né? Tá todo mundo preocupado, né? Um pouquinho com a imunidade, né? Assim... Não, ainda mais hoje em dia você já deu uma já espirrou já, aí eu quero saber de imunidade. Me fala Não, é tenso, né? Você fica muito tensa. Eu aqui no consultório fico o tempo todo, porque assim, dá aquela vontade, às vezes você engasga, você fica desesperado, né? Você não sabe o que você geralmente já pega o negócio para sentir o cheiro, e come o negócio para ver se o paladar tá em dia, aí você já fica mais de boa. Não, então assim, a imunidade é um negócio interessante, que assim, as pessoas começaram a se preocupar bastante com essa questão da imunidade. Eu falo sempre, a imunidade é uma coisa construída, né? Então não adianta achar que de hoje para amanhã eu vou ter um super sistema imune funcionando. Então a imunidade é aquela coisa diária, né? Eu cuidar da minha saúde todos os dias, praticar atividade, me alimentar bem, colocar algumas estratégias, tudo. O shot é uma coisa que eu defendo tanto quanto o chá, né? Os shots, eles são excelentes despertadores do corpo aí, são... É um plus de vitamina numa coisinha bem simples de ser feita, né? Então, por exemplo, nesse caso da imunidade, a gente usa a água, o limão, um pouquinho de cúrcuma, o gengibre, e aí eu acrescentei 5 gramas de glutamina, né? Para auxiliar um pouquinho, que auxilia também no trabalho intestinal e auxilia muito no sistema imunológico. Mas, para quem gosta e quer fazer um shot, assim, é uma coisa que eu indico bastante no primeiro horário da manhã. E a dica simples do shot é, assim, em geral, de 50 a 80 ml de água, para um pouquinho de base ácida, então limão ou vinagre de maçã, e pelo menos um tipo de especiaria. Então, ou gengibre, ou canela, ou cúrcuma, ou açafrão, pimenta caena, e aí tem maca peruana para quem quer melhorar aí os níveis de testosterona, tem açaí em pó para ser pré-treino, tem beterraba em pó, que também serve para pré-treino. Então, para o pessoal que vai treinar de manhã pode usar essas alternativas. O guaraná cipó, que é ótima opção também de pré-treino e pode ser utilizada no shot para quem vai em jejum aí. Não quebra jejum e pode ser usado no shot, pode fazer um shotzinho de pré-treino também. Então, assim, tem muitas opções, mas assim, o básico mesmo é isso.
e nada em grande exagero. Quando a gente fala shot, é shot, né? Então, lá, xicrinha de café, um copinho pequeno, 50, 80 ml de água, põe umas gotinhas de limão, também não é para pôr 10 limões também, porque o pessoal põe aquele monte. Que aí depois de um mês tá com gastrite, né? Tá, o meu estômago tá. Não, aí é bem atrapalha pouquinho. outra coisa. Ô, Lu, É, bem pouquinho mesmo. E falando em shot, você acha que nesse frio faz bem também aquele shotzinho de uma cachaçinha mineira? O que você acha? Não. Nossa, aí não, né? Shotzinho, legal. Você é Já muito tá. mineira, Lígia. Você gosta demais. Se juntar você e seu pai, eu tô perdida. Eu preciso Não, trazer seu mas- pai na consulta. Meu pai deve estar ouvindo aí, viu? Se ele prometer, ele tá ouvindo. Não, mas meu pai fez casinho de erva doce pra minha tarde, tá? Mas é ótimo, ó, é um assunto excelente falar da bebida alcoólica, que no inverno o pessoal também bebe mais, né? Não, eu Então sou é do aquele vinho complicado. tinto seco. Então ainda tem uma pontuação boa com você no score de bebida alcoólica. Tá, mas bebida alcoólica assim, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Eu não gosto de radicalismo. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que saber lidar com a situação e administrar isso muito bem. Lógico que quando você fala no início de planejamento de emagrecimento, de dieta, você tem que ter essa restrição, porque a bebida alcoólica ela é bem catabólica, ela é bem prejudicial no processo de emagrecimento. Agora, depois de um certo tempo, eu acho que assim, dá para administrar assim, 1, 2 doses no final de semana, 1, 2 latinhas de cerveja. Eu acho que assim, as pessoas precisam ter o prazer da bebida, né? Ela não pode ser, eu não posso beber 20, porque aí já não é prazer, né? A pessoa já tá bebendo sem controle, No né? seu, Então, vale dizer que os 3 litros que você tá falando é de água, não é de álcool. A isso, bebida não entra na contagem dos 3 litros. né? Então, assim, tem que ter, assim, medida, assim, porque o álcool é calórico, ele não é aproveitado, ele é tóxico para o corpo, então ele aumenta os níveis de inflamação, aumentam gordura visceral, são prejudiciais para as pessoas que já têm uma certa comorbidade. Então, nesse sentido, tem que ter cuidado, sim. Mas não é uma dose de vinho, não é uma taça de vinho, não é uma dose de gin, não é uma cervejinha que vai mudar e vai perder tudo, não. Eu não gosto desse radicalismo. Eu gosto do radicalismo quando a gente está iniciando um processo, porque muitas vezes a É gente um choque precisa para o trazer. organismo, até para a pessoa entrar na rotina. Sim. E as pessoas precisam ter essa realidade, elas precisam ter medida, né? Porque muitas vezes a gente pega pacientes que já perderam a sensibilidade com o álcool, porque o álcool é muito safado, é aquela coisa, eu bebo uma cervejinha, de repente, final de semana que vem eu já tô bebendo 2, no outro eu já tô bebendo 4, de repente vira 7 ou 9. Então eu já tenho. Aí eu começo a perder um pouquinho da medida. Então precisa ter sensibilidade com o álcool, né? A pessoa não está percebendo que está ficando bêbada, então já tá na hora de dar um intervalo. Muito bom. Gente, pessoal, quem tiver mais pergunta aqui, Lu, você sabe que o tempo voa quando a gente se diverte, a gente tá 1 hora e 5 minutos conversando, tá vendo? Você nem imaginava tanto tempo, você tá vendo? Eu nem tô controlando esse tempo, agora que você me falou que eu vi. Você tá vendo? Não, é que o tempo voa quando a gente se diverte, imagina. Ó, o que eu vou pedir aqui, só pra gente aproveitar que tem bastante gente, eu tirei os comentários, a gente vai fazer uma pose, Lu, pra pedir pro pessoal tirar um print nosso, senão depois a gente fica sem registro, então... Vou falar já, gente, dá um print, aí se deu certo, eu ou você vai receber uma foto depois da nossa entrevista, tá? Então, falar já, gente, alguém tira uma foto nossa, tá? 1, 2, 3 e... Aí. Bom, se deu certo, Lu, na hora que acabar, a gente vai receber o nosso print. Exato, a gente vai receber, aí, deixa eu só voltar aqui. Quero saber se mais alguém tem perguntinhas aqui, ó. Roberta já tomou a garrafinha de água enquanto isso aqui, ô Lu, enquanto a gente tá conversando, né, Roberta? Aí, ó, Robertinha é show. Aí, fala sério. Ô, Lu, então assim, vamos para os nossos recados finais. Quero que você deixe aí um recado final para o pessoal que tá aqui, seja quem já vai já frequenta, né? Tem muitos pacientes seus. Acho que dica que você dá tanto para quem é paciente quanto para quem não é. Para esse inverno que está chegando, né? O inverno começou ontem, muita gente, né, tá completando aí já. Teve uma piada, Lu, que saiu quando teve restrição de quarentena, né? Que o pessoal falou assim, gente, nós vamos ficar 1 mês fechado. Agora já vai fazer tipo 1 ano que eu não vou na academia, umas brincadeiras assim, né? Então, assim, já temos aí vacina para logo todo mundo tá bem, vai voltar a vida. Então,
quero que você deixe alguns recados finais sobre esse investimento em uma boa alimentação, a saúde e principalmente agora no inverno, porque tem uma tendência também de aumentar resfriados e tudo mais, né? Sim. Eu acho que assim, o principal de tudo isso, eu acho que é o cuidar da saúde, né? Eu acho que esquecer até a questão da estética, esquecer todos os processos e assim, pensar na qualidade da saúde. Tem uma coisa que eu comento muito aqui, eu acho que hoje em dia a gente dura muito tempo, né? Então, assim, muitas vezes eu pego pacientes com 50 e falo, não, eu já tô mais velho, não vou mais perder peso, não tenho mais tempo para isso. E hoje a gente está durando 80, 85. Quantas vezes? Eu tenho um avô de 96. Então, quer dizer, eu acho que a gente precisa pensar em longevidade. E aí eu quero essa longevidade com qualidade, né? Onde eu esteja disposta, né? Pensar que hoje em dia a gente não precisa ter os mesmos destinos, às vezes, dos nossos avós, que morreram até muito mais cedo, com doenças que podiam ser prevenidas há muitos anos, né? Então, eu acho que esquecer um pouquinho disso, esquecer essa questão da comida de verdade e comida da dieta. Eu acho que a comida ter o cuidado com a comida saudável, comer de forma saudável, praticar atividade. Então, acho que esse é o maior recado. Eu acho que esse é o maior recado que a pandemia trouxe para todo mundo, né? Que a importância de você estar com o seu sistema imune em dia, a importância de você estar com a sua saúde em dia, tá? Então, assim, vamos pensar de maneira preventiva, né? Não vamos deixar a doença chegar e depois eu vou tomar atitude. Então, pensem de forma preventiva, né? Não deixem com que a coisa primeiro aconteça para depois você ficar correndo atrás do prejuízo. Então, eu acho que esse é o maior recado. Eu acho que é um recado que a pandemia trouxe para a gente, né? Não só essa questão da nutrição. Eu sou muito agradecida pelo fato de que eu acho que as pessoas mudaram muito o conceito mesmo, né? Hoje as pessoas estão muito mais preocupadas com a qualidade da saúde. Eu tenho pacientes que hoje me procuram até antes mesmo de procurar a medicina, na ideia de realmente se cuidarem, se prevenirem, preocuparem com a qualidade que elas vão chegar mais velhas, com a velhice e tudo mais. Então, assim, a gente sabe que muitos índices pioraram bastante, mas a gente sabe que muita gente mudou nessa pandemia e para melhor, né? Nesse sentido. Exatamente. Muita gente. Não, muito bom, muito bom. E aí, só um recadinho que eu esqueci de dar, que a gente não mandou um beijo pro própolis, né? Só pra gente deixar essa dica também, que é Verdade, muito bom, É Eu tô fazendo excelente todo para mundo aqui de casa imunidade. tomar, viu, Lu? Mandei Isso. todo mundo tomar, todo dia. 10 gotinhas aí podem inserir na vida de vocês de manhã ou à noite. Para quem quer uma resposta imune melhor de manhã, para quem quer uma síntese metabólica melhor de hormônios à noite, também ajuda muito no sistema imunológico, melhora a qualidade de sono. Então pode colocar 10 gotinhas aí todos os dias. Ai, muito bom. Ai, Lu, ó, tá vendo? A gente tem que marcar depois um segundo momento para falar de algum alimento, falar do gengibre, porque, olha, tem um vasto campo para falar de alimentação e de dicas, né? E, Nossa, bom, tem muita coisa. Eu quero te agradecer, né? Porque, olha, eu acho que eu bati recorde de tempo aqui de entrevista, mas, assim, o papo foi tão bom e metade que a gente tá falando aqui não tava na pauta. Então, eu quero te agradecer, acho que em primeiro lugar, né? Porque você cuida da minha saúde, né? Então, acho que aqui tem um agradecimento anterior à entrevistadora, né? Que é a minha saúde, então eu quero te agradecer. E que você continue também, não só no consultório, mas acho que o que você traz também nas redes sociais, com as suas receitas, acho que são excelentes, porque a gente também é o dia inteiro sendo bombardeado com umas receitas de guloseima, daquelas gorduras que você já fica até salivando, e você tá colocando algumas muito boas, não tão complexas, e que também traz aquele gostinho, né? Delícia, né? De comida gordinha que a gente fica, né? Então, e também ver que realmente assim é possível matar a vontade de comer doce, matar a vontade de festa junina, pessoal aí também que gosta bastante. Então, assim, dá para ter, assim, manter aí o padrão pela alimentação e fazendo alimentação saudável, né? E ainda se divertir, né? Porque, assim, eu acho que para quem gosta de cozinhar, é uma delícia, é um passatempo ótimo. Nessa pandemia, muita gente foi
e aprendeu a cozinhar e ficou em casa e tal. Sim. Então, assim, dá para fazer muita receitinha saudável. Então, assim, eu sempre gosto de deixar lá exatamente para atingir mesmo esse público, tanto os meus pacientes como não pacientes, para terem essa oportunidade de fazerem mesmo e ver que é possível, né? É Não possível. precisa, é possível. Não, muito bom. E aí, gente, também além das receitas, outra dica para vocês seguirem Dona Luciana é que a menina malha também todo dia, nunca vi na hora do almoço, tá lá. Então, assim, é importante porque também não é Nutri que você vai chegar lá, tá aquela Nutri que tá com índice de gordura zoado vindo falar da bronca na gente. Então, a Lu também, ela prega o que ela manda a gente fazer. Então, também recomendo para acompanharem a rotina de Luciana. Viaja, né, Lu? Come lugar gostoso também. Bebe uma tacinha de vinho. Então, acho que, assim, isso também é um contexto importante, porque é legal a gente também se espelhar no dia a dia do nosso profissional, né? Que pelo menos você sabe que isso é possível ser vivido. Sim. Não, a Nutri tem vida real, pelo amor de Deus, né? Aí, ó, Não, Laura eu mandando faço, beijo, ó. gente, a Tem gente seu prega o que pessoal a gente mandando beijo fala. aí. Hã? Ah, a Laura, ó. A gente prega o que a gente fala. Eu tenho vida real, sabe? Mas eu, assim, aprendi com o tempo que realmente essas coisas são para de vez em quando, né? Pratico atividade física, sempre gostei muito de atividade física. Então, assim, para quem me acompanha sabe, e durante a semana eu tenho uma semana muito certinha, muito rigorosa. Sou uma pessoa que, assim, por sorte, não tenho tanta predileção por doces, né? Então isso já me ajuda bastante. Mas isso, com o tempo, todos adquirem, né? Você vai tendo um comportamento que... E, assim, quando você começa a observar os benefícios que a dieta traz para o seu corpo, não só para o teu bem-estar, porque disposição, qualidade de vida, sono... Você acaba não tendo, deslizes, mas não é nem porque você não tem vontade, porque se você não quer mesmo, você fala, nossa, eu não quero perder essa condição, esse estado físico que eu me encontro hoje. Então, Não, até de acaba sendo uma intestino, coisa né, muito Lu? natural. É, Intestino, treino, sono, tipo, quando você começa a ter uma dieta equilibrada, e aí é uma coisa que eu sempre penso, né? Sei lá, eu também não sou muito do doce, mas eu amo hambúrguer. Então, assim, tem um doce na minha frente, não faço questão, cara, não vou gastar essa caloria com uma coisa que nem prazer vai me dar, entendeu? Deixa é, eu reservar pra minha batata frita, que pelo menos essa eu sei que não tem nada de bom, mas pelo menos você sacia aquela vontade também, né? sim. Não, e assim, né? Vamos gastar naquilo que a gente realmente gosta, naquilo que a gente realmente tem vontade, É, né? Então, né, nada de ficar queimando largada, ficar queimando caloria desnecessária. Muitas vezes, assim, uma dica que eu dou muito para aqui é assim, pense além do seu paladar. Então, uma coisa é eu satisfazer o meu paladar, outra coisa é eu satisfazer o meu corpo. Então, pense muito mais além. Porque, às vezes, assim, no impulso, a pessoa, putz, comeu aquela comida, nem estava tão boa, nem era ai, tão que triste. satisfatório, É. mas foi no impulso, naquele momento, não soube falar não. Então, assim, pense um pouquinho mais, observe sempre o que está comendo. Isso é uma coisa que se perdeu ao longo dos anos de forma absurda. As pessoas nem olham para o prato que estão comendo. Elas simplesmente vão lá para tá matar a comendo, mandando fome. uma mensagem. Exatamente, ou vendo televisão. Então, elas se perdem um pouco nisso. Então, observem um pouquinho. Eu acho que quando as pessoas começam a olhar para o seu próprio prato e julgarem aquele prato para saber assim, nossa, é essa comida mesmo que eu vou colocar dentro do meu corpo. Então, quando a gente começa a julgar dessa forma, eu tenho certeza que muita gente não vai abrir mão de vários alimentos assim, de vários alimentos industrializados, de vários alimentos com qualidade nutricional ruim. Então, façam esse julgamento, né? É necessário, você precisa pensar naquilo que você está colocando dentro do seu corpo. Boa, muito bom. Gente, excelente. Eu vou liberar a Dona Lu aqui, porque se deixar, é que nem nossas consultas, né, Lu? A gente fala que, ó, tem falta para mais de metro. Nossa Senhora. Mas Não, muito começa com a obrigada, viu? nutrição e acaba até em viagem. Não, exatamente. Não, daqui a pouco a gente já vai falar, então, uma nutrição. Vamos falar das melhores comidas de... Não, mas muito bom. Bom, quero te agradecer, Lu. Vamos fazer mais vezes. Obrigada. Depois também, Vamos. quando voltar à vida normal, acho que vale fazer uma conversa, entendeu? Como se organizar com a vida voltando ao normal, porque também o que vai ter de todo mundo desesperado para a vida social, mas aí a gente Nossa, deixa para um bate-papo lá na frente, né?
Perfeito. Aí todo mundo voltando, o pessoal que sumiu na pandemia vai agora reaparecer, né? Exatamente. Mas muito obrigada, Lu, pelo seu tempo, obrigada pelas dicas e obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente, que acho que foram dicas muito importantes de saúde pra gente. E sigam a Lu, que tem muita dica boa lá no Instagram dela. E marque uma consulta, óbvio, né? Obrigada, eu que agradeço. Delícia de papo, foi muito joia. Fazia tempo que a gente estava tentando, né, Lígia? Pois é. Foi muito joia, muito legal. Muito bom, obrigada, viu? Obrigada, gente, viu? Beijo para todo mundo. Cuidem-se. Tchau.